palavras de Humberto Teodoro Júnior, o STF e o STJ são órgãos superiores que formam a cúpula do Judiciário Nacional. Como é sabido, o STF se encarrega de julgar matérias de direito constitucional, ao passo que o STJ se encarrega das matérias de direito federal infraconstitucional. Ao tratar da competência do STF, Corte Constitucional, a Constituição da República prevê, no seu artigo 102, inciso 1, o recurso ordinário e no inciso 2, o recurso extraordinário. Já quanto à competência recursal do STJ, a mesma Constituição prevê, só que lá no artigo 105, incisos 1 e 2, a competência para julgar, no inciso 1, o recurso ordinário, olha ele de novo aí, e o recurso especial no inciso 2. Mas como é isso? A Constituição atribui competência para julgar o recurso ordinário tanto ao STJ quanto ao STF? Será que temos aqui um conflito de competência? E que recurso é esse? Eu sou o professor Júlio Pogorzelski e será sobre ele, o recurso ordinário, que trataremos nessa videoaula. Em determinadas circunstâncias, poderá ser necessário a qualquer pessoa fazer uso de 4 ações constitucionais: o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data. Quem já não ouviu falar? Todas elas têm previsão contida lá no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata em capítulo específico dos direitos e garantias fundamentais. Está lá no texto constitucional: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Também está lá: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora prejudicar o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Quanto ao habeas data, também está previsto lá no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil que ele será concedido para assegurar acesso às informações contidas em registros e bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E quanto ao habeas corpus, está previsto que ele será concedido sempre que alguém sofrer ou se vir ameaçado de sofrer violência à sua liberdade de locomoção em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Como vimos, são 4 ações constitucionais, todas elas previstas no artigo 5º da Constituição da República. Dessas 4 ações, apenas uma não vai nos interessar aqui para o conteúdo dessa videoaula, que diz respeito ao habeas corpus, uma vez que se trata de uma ação de natureza penal. Embora haja previsão na Constituição, artigos 102 e 105, em ambos os artigos, inciso 2, acerca do habeas corpus como decisão denegatória sobre a qual recai a possibilidade de interposição de recurso ordinário, nós vamos deixar de lado essa matéria exatamente porque estamos tratando aqui de recursos cíveis. Concentraremos assim a abordagem como matéria objeto de interposição de recurso ordinário somente as decisões denegatórias de mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. O objeto do recurso ordinário é bem fácil de entender. Vamos começar por eliminação. Não serão despachos, obviamente, não serão decisões interlocutórias, não serão sentenças, não serão decisões monocráticas. Sim, serão somente acórdãos. Então, aquela regra inicial que eu os induzia a pensar que eram somente acórdãos, né? E eu até peço desculpa por isso agora, mas foi uma estratégia didática para facilitar o entendimento, comporta uma exceção. Talvez alguém esteja pensando: peraí, professor, mas eliminar esses tipos de decisões e concentrar exclusivamente nos acórdãos não resolve para mim a identificação de qual é o objeto do recurso ordinário, até mesmo porque contra acórdãos cabem também recurso especial e recurso extraordinário. Contra acórdãos cabem também embargos de declaração. Vamos lá. Primeiramente, quando fazemos menção a acórdãos, ao verbete jurídico acórdão, estamos nos referindo a decisões colegiadas dos tribunais. Esses acórdãos eles podem tanto resultar de exercício de competência originária dos tribunais ou de competência recursal. E o acórdão que nos interessa aqui é exatamente aquele que nasce de uma decisão oriunda do exercício de competência originária dos tribunais, não recursal. Então, aqui nós já temos uma informação que já vai delineando melhores resultados no que diz respeito à identificação de qual é o objeto do recurso ordinário. São os acórdãos, proferidos em única instância nos tribunais.
sejam tribunais dos estados, tribunais regionais federais, tribunal distrital, tribunais dos territórios, caso houvessem, e também nos tribunais superiores, quando do exercício de sua competência originária. Então, esse acórdão será originário de uma ação que teve origem em um desses tribunais. E agora nós já estamos prontos para entrar na terceira particularidade, que diz respeito à decisão que pode ser combatida, objeto do recurso ordinário. E é a seguinte: esse acórdão não pode ser resultante de qualquer ação que se originou do tribunal. Terá de ser uma decisão denegatória, não concessiva ao impetrante, ao autor, em habeas data, mandado de segurança ou mandado de injunção. É isso aí. O impetrante de uma dessas três ações constitucionais que se vir prejudicado por uma decisão denegatória poderá veicular o recurso ordinário. Mas espera aí, professor, se nós temos decisões dos tribunais, não caberia aí um recurso especial ou extraordinário? A resposta é não. Por causa da especificidade dessas ações constitucionais, já há previsão no bojo da Constituição da República que o recurso cabível, primeiramente, é o recurso ordinário. E assim, de acordo com a matéria objeto da ação, o tipo de ação proposta, o tribunal que julgou a matéria e a própria ação com a decisão denegatória, se estabelecerá a competência para o STJ ou para o STF julgar o recurso ordinário. Vamos ver melhor isso. No artigo 1027, inciso 1, está prevista que a competência será do STF quando o acórdão recorrido for originário de tribunais superiores. Tribunais superiores, então, estamos falando em STJ, TSE, TST e STM, Superior Tribunal Militar. O acórdão, então, que foi desfavorável ao impetrante, se teve origem em um desses tribunais, será o STF que apreciará o recurso ordinário. Essa competência do STF de que falamos para julgar recurso ordinário vai se operar nas três modalidades de ações constitucionais: no mandado de injunção, no mandado de segurança e no habeas data. Diferentemente acontece quanto à competência do STJ para julgar esse recurso, somente em mandado de segurança. Acontece que no artigo 1027, inciso 2 do Código de Processo Civil, está prevista lá a competência para julgar, sim, o recurso ordinário de decisões denegatórias em mandado de segurança, mas o que muda aqui em relação ao STF, que também pode julgar esse recurso quando o objeto for mandado de segurança, decisão denegatória, é que aqui no STJ a decisão ela não veio de tribunais superiores, não veio do TST, não veio do TSE, não veio do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar. Aqui a decisão que pode ser objeto de recurso ordinário e que será julgado pelo STJ, a competência é definida porque veio dos tribunais inferiores. Aí estamos falando dos tribunais estaduais, tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Distrital e Tribunal Territorial, caso houvéssemos aqui dentro do nosso Estado Nacional. Então, para fechar e ficar bem simples, o STJ pode julgar recurso ordinário? Sim. O STF também? A resposta é sim, mas o que muda então? Olha, sempre que houver um acórdão com decisão denegatória em mandado de segurança, mandado de injunção ou habeas data, e esse acórdão for oriundo de tribunais superiores, quem tem a competência para julgar é o STF. Agora, se a decisão denegatória for oriunda de um tribunal inferior que julgou o mandado de segurança, exclusivamente, hein, mandado de segurança aqui em matéria civil, aí a competência será do STJ. Com o que vimos até aqui, é facilmente identificável que as hipóteses de cabimento do recurso ordinário dizem respeito a decisões denegatórias, acórdãos que não concederam o pleito do impetrante em ações constitucionais. Mas não é só isso. Há também uma outra circunstância de cabimento em matéria civil. No artigo 1027, inciso 2, a linha B, a menção do legislador de uma outra circunstância em que é cabível o recurso ordinário. Trata-se de procedimento judicial em que foram parte Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no país. Assim, por exemplo, pensemos, no Estado da Argentina, no país da Argentina, postulando uma ação contra uma pessoa residente no país. O mesmo Estado da Argentina, Colômbia, Estados Unidos, o que seja, Estado estrangeiro, organismo internacional, postulando uma ação contra o município. Nessas circunstâncias, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, quem tem competência para julgar essa ação
é a Justiça Federal e lançará uma sentença. Olha, aqui nós temos a primeira exceção, né? Nós vamos ter uma sentença em juízo de primeira instância, no juízo singular, que pode ser objeto de recurso ordinário. Sim, não haverá aí o encaminhamento do recurso ao Tribunal Regional Federal nesse tipo de ação envolvendo essas pessoas. O recurso será diretamente ao STJ, proposto através de recurso ordinário. Então, aquela regra inicial que eu os induzia a pensar que eram somente acórdãos, né? E eu até peço desculpa por isso agora, mas foi uma estratégia didática para facilitar o entendimento, comporta uma exceção. Aqui o legislador não faz menção à sentença, mas nesse caso seria uma sentença que seria objeto de um recurso ordinário para combater exatamente uma decisão. E aí não tem necessariamente que ser uma decisão denegatória. Qualquer prejuízo trazido a uma das partes pode ser objeto de recurso ordinário numa circunstância como essa, a ser julgado esse recurso ordinário pelo STJ. Vejam que interessante, enquanto lá nas ações constitucionais é importante que a decisão combatida através de recurso ordinário seja um acórdão denegatório em desfavor do impetrante, aqui, nessa circunstância em que o STJ tem competência para julgar o recurso ordinário que vai ser utilizado para combater uma sentença da Justiça Federal em primeira instância, tanto faz, qualquer uma das partes, autor ou réu, pode fazer uso do recurso ordinário, o que não é possível. O réu, a outra parte lá, não pode, nas ações constitucionais, fazer uso do recurso ordinário. Aqui é possível. O recurso ordinário faz às vezes de recurso de apelação para combater uma sentença advinda da Justiça Federal em primeira instância, afastando assim a atuação do TRF, Tribunal Regional Federal. Aqui a atuação do STJ, processando e julgando o recurso ordinário, será como órgão de segundo grau de jurisdição. E ora, há quem pense ainda e quem defenda na doutrina tratar-se o recurso ordinário de verdadeira apelação, haja vista que o CPC faz menção expressa que o recurso cabível contra a sentença é qual? Apelação. Há inclusive, para quem defenda essa tese, que é possível fazer uso no recurso ordinário do recurso adesivo, exatamente por se tratar de uma apelação, mas com nome diverso. Bom, espero que tenha ficado claro que não é só o STJ que atua como órgão de segundo grau de jurisdição. Afinal de contas, as decisões que serão combatidas através de recurso ordinário foram avaliadas, foram julgadas, esses acórdãos lá nas ações constitucionais, em único grau de jurisdição. Então, o próximo órgão a avaliar exatamente seria o STJ ou o STF, de acordo com a competência de cada um. Agora, em relação às matérias a serem veiculadas nas razões recursais, um dado interessante. Diferentemente do que acontece com recurso especial e extraordinário, que são recursos de fundamentação vinculada, especificamente a afetação de normas federais, aqui no recurso ordinário é livre, é de fundamentação livre, o que significa dizer que qualquer matéria relativamente ao interesse da parte que propõe o recurso, seja ela de natureza processual ou de direito material, pode ser veiculada. E se tratando de recurso de fundamentação livre, essa circunstância favorece inclusive que o recorrente possa pretender o reexame de matéria de fato, assim também como de provas. O que estamos dizendo aqui é que a matéria devolvida à apreciação do judiciário é a mais ampla possível, independentemente de se tratar de matéria de fato, de matéria de direito material ou direito processual, assim também envolvendo ou não normas constitucionais ou infraconstitucionais. Por fim, o prazo e o modo de interposição do recurso ordinário. O prazo é de 15 dias. A interposição do recurso ordinário é perante o tribunal de origem, aquele que lançou a decisão que está sendo combatida. Será encaminhado à sua presidência ou vice-presidência de acordo com o regimento interno deste tribunal. O juízo de admissibilidade será exercido em grau único pelo tribunal, que irá receber o recurso para julgá-lo. Notadamente, em razão do princípio do contraditório e ampla defesa, a outra parte será chamada para oferecer as suas contrarrazões. E seguindo a dinâmica da maioria dos recursos cíveis, o recurso ordinário não possui efeito suspensivo de forma automática. Desejando a parte, deverá requerê-lo, que será apreciado. Tratamos hoje aqui do recurso ordinário, cuja competência para processamento e julgamento é do STJ e do STF. Será do STF a competência, como já vimos, quando a decisão combatida se tratar de um acórdão, cuja decisão é denegatória de mandado de injunção, mandado de segurança ou habeas data. E que essa decisão seja de um dos tribunais superiores,
STJ, TSE, TST ou STM, Superior Tribunal Militar. Será a competência do STJ em apenas duas circunstâncias. Quando a decisão denegatória for de mandado de segurança, um acórdão que denega ao impetrante a sua pretensão, ou quando se tratar de decisão de primeira instância de juízo singular da Justiça Federal envolvendo causas em que de um lado estejam Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro o município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Nesse último caso, qualquer uma das partes pode recorrer, tanto o autor como no réu, enquanto nas ações lá que nós acabamos de mencionar, nas ações constitucionais, somente o autor da ação, o impetrante das ações constitucionais, que teve uma decisão denegatória que poderia recorrer. Prazo para a propositura, 15 dias, mesmo prazo para oferecimento das contrarrazões. Efeito em regra apenas devolutivo, podendo ser concedido também o efeito suspensivo caso a parte demonstre essa necessidade. Ah, mais um detalhe, efeito interruptivo para a propositura do recurso extraordinário, caso cabível. Espero que tenham bem aproveitado o conteúdo dessa videoaula, destacando que trazemos aqui elementos genéricos, informações básicas relativas ao conteúdo de cada matéria que é veiculada. Certamente há muito mais a ser dito sobre o recurso ordinário e esse é o nosso primeiro vídeo. Havendo dúvidas, sugestões, qualquer tipo de manifestação, por favor lance aqui nos comentários que será um prazer responder. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima videoaula.